E deu ruim aí para o senhor Donald Trump. O Trump começou a ameaçar o Brasil. O secretário de Estado do Trump disse, em resposta a um parlamentar trumpista no Congresso Nacional dos Estados Unidos, que há uma possibilidade de sancionar o Alexandre de Moraes. A partir disso, Eduardo Bolsonaro usou seus porta-vozes na imprensa, que não são jornalistas, são porta-vozes de bandido, alguns aí em vários veículos de imprensa, para ameaçar ministros do STF. Passaram a fazer matérias sem fonte, ou seja, não tem uma fonte a matéria. A matéria lá não cita nem, olha, fontes da Casa Branca. Não chegaram nem a esse nível de tentar mentir e inventar que tem fonte na Casa Branca. A fonte é muito provavelmente o Eduardo Bolsonaro. Matérias dizendo que, olha, o Trump está estudando aí sancionar as esposas dos ministros do STF. O Trump está vendo que a maioria da renda desses ministros vem não deles, porque o salário de ministro é muito baixo, e sim de outras coisas, empresas e das esposas que têm escritórios de advocacia, e ele vai sancionar tudo. Aí, repórter da Globo escreve matéria dizendo que, olha, essa lei que o Trump vai usar para sancionar o Alexandre de Moraes, e de repente já vira uma verdade absoluta, que ele vai sancionar. Olha, essa lei é chamada pena de morte financeira, porque a pessoa não pode mais ter conta bancária, não pode ter cartão de crédito, não pode ter nada. A pessoa simplesmente não consegue mais receber e nem gastar dinheiro. Que coisa, né? Começa a fazer esse terrorismo com ministros do STF, aí citam Gilmar Mendes, Toffoli, Barroso, Zanin, ou seja, uma pressão danada aí contra os ministros. Só tem um problema. A comunidade internacional está olhando e o Trump está se isolando cada vez mais. Por quê? O Lula construiu alianças poderosas nos últimos meses. O Lula foi à Rússia. No encontro em que o Lula foi à Rússia, tinham mais de 25 chefes de Estado. O Lula conversou com alguns, mas conversou principalmente com Vladimir Putin. Depois foi à China e conversou com Xi Jinping e fechou inúmeros acordos. E um dos temas que ele tratou com Xi Jinping, e a Dilma estava junto, foi desdolarização e como o Brasil e China e o BRICS como um todo e com os países aliados do BRICS tendem a reagir ao Trump. Porque o Lula já está vendo lá na frente uma coisa que a nossa imprensa também está vendo, mas finge que não. Por quê? Porque a nossa imprensa quer o projeto T, o plano T, que não é T de Thiago não, é T de Tarcísio. Então a nossa imprensa quer o Lula o mais fraco possível. E se o Trump der uma ajudinha, ótimo para a nossa imprensa. O que está acontecendo? O governo Trump está começando a ameaçar com sanção e tudo mais, porque eles estão planejando não reconhecer o resultado da eleição de 2026. E aí sim, a partir de 2026, impor sanções ao Brasil, a ministros do STF, e começar uma guerra total contra o Brasil nesse aspecto, não uma guerra com bombas, e sim uma guerra ali de diplomacia, uma guerra diplomática. Só que, para o Trump comprar uma guerra diplomática com o Brasil, ele precisa de outros apoios. Só ele, o Brasil estando situado no BRICS, e o Brasil tendo apoios aí não só dos 11 países do BRICS, mas os outros 13, fora os mais de 50 que querem entrar no Banco do BRICS, e um outro apoio que o Lula tem, que são apoios aí pontuais na União Europeia. Aí você vai falar, pontuais, Thiago? Por que pontuais? Porque não são todos os países. Tem ali a Hungria, que é aliada do bolsonarismo, tem ali a Polônia, que fica no meio termo, tem ali a Itália, que tende ao lado do Trump, mas, de resto, o Lula tem aliados ali. Inclusive, vai aí, daqui 10 dias, para a França, e o Lula vai ser homenageado lá na França, tanto pelo presidente Emmanuel Macron, como o Macron, francês, como vai ser homenageado também pela Academia Francesa, que é equivalente à Academia Brasileira de Letras, porém da França. E o Lula, nessa homenagem aí, para você ter uma ideia, a Academia Francesa homenageia uma pessoa a cada 25 anos em média, ou seja, 4 pessoas por século, desde a sua fundação. O Lula é o segundo brasileiro que vai ser homenageado. O primeiro foi Pedro II, ou seja, na época que o Brasil aí era uma monarquia, era um império ou ditadura. Pois bem, o Lula, quando eu falar que o império era uma ditadura, deve ter gente que dá chilique assim, caramba! E não é? Pois bem, o Lula vai ser homenageado e o Lula vai poder propor uma palavra uma palavra que ele goste, de sua autoria, ou alguma coisa assim, que pode ser debatida ali pelos escritores franceses e
dependendo aí do debate, essa palavra pode entrar no dicionário oficial da Academia Francesa, ou seja, o Lula está ganhando aí o direito de criar uma palavra no dicionário francês. Você está entendendo o tamanho da importância dessa homenagem aí ao Lula? É uma coisa assim que eu nunca imaginei. Ó, cria uma palavra aí que a gente vai colocar no dicionário só porque você é o bonzão. É isso que estão fazendo com o Lula lá na França. Então, ele está se situando aí. E o Trump está se isolando e dando tiro no pé. Trump deu aí essa semana, olha, os piores tiros no pé. Eu adorei o que o Trump fez essa semana. Nunca o império aí dos Estados Unidos teve aí uma semana tão ruim para se manter como um império. O que o Trump fez foi, olha, eu nem sei assim elencar por importância ou por o que foi mais tiro no pé aí dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Primeiro, o Trump fez o seguinte, ele baniu Harvard de ter estudantes estrangeiros, ou seja, Harvard não vai mais poder ter estrangeiros ali estudando. Por quê? Porque, segundo Trump, virou uma guerra ideológica. Harvard, ali só tem comunistas, ali só tem gente ali que é contra os Estados Unidos, tem espiões do Partido Comunista Chinês, tem gente ali que é ligada a terrorista, não pode então ter estrangeiros em Harvard. Só que tem uma coisa, ele também tirou o visto e dificultou muito para quem já tem, para renovar, para quem leciona em Harvard, para os estrangeiros. Por quê? Porque Harvard tem lá estadunidenses, mas tem também cérebros que são os melhores do mundo inteiro, por isso que é ou era, porque na China agora tem umas muito boas, mas é ou era a melhor universidade do mundo, porque tem gente do mundo inteiro lecionando lá e estudantes do mundo inteiro trocando e intercambiando conhecimento. Pois bem, agora vai ter só estadunidense. São eles lecionando, ensinando eles mesmos. Um dos grandes desafios que a China tinha, e o governo chinês fala isso era falado abertamente, e se você aí buscar profundamente, você vai achar aí muitas fontes, um dos grandes ali desafios que a China via para conseguir passar os Estados Unidos era o seguinte, que os Estados Unidos, eles têm uma fuga de cérebros no mundo inteiro para os Estados Unidos, porque eles têm muita verba e eles conseguem pegar os melhores do mundo e levar para as universidades de lá e para os estudantes de lá, que já se formam lá e trabalham nas empresas de lá e fazem pesquisa lá. Ou seja, eles, com a grana que eles têm, eles vão se evoluindo cada vez mais. E a China não conseguia isso. Aí o Trump foi lá e deu o maior tiro no pé de todos. Olha, agora não. Agora não. E Harvard é só a primeira. Ele vai fazer o mesmo nas outras. Pronto. Os chineses estão rindo à toa. Olha, esse foi um tiro no pé daqueles. Primeiro, eles tinham o chamado Ministério da Educação, que seria em português, que era a Secretaria de Educação. Aí depois ele começa a cortar financiamento das universidades. Ou seja, os estadunidenses, que já não são o suprassumo da inteligência, começam a ficar mais burros, já desde criancinha, a partir de agora. Quando eles chegam na universidade, que pelo menos lá, olha, a pessoa pode ser muito burra, ser ensinada na escola a ser muito burra, não sabe nem onde fica a Europa, mas vai ser especialista no que faz, vai ser muito boa no que faz, porque a universidade, quem tem grana para pagar, porque é caríssimo, para você ter uma ideia, uma universidade mais ou menos lá, por semestre, ou seja, a cada 6 meses, custa $40 mil, tá? Então imagina isso aí. Pois bem, pelo menos eram boas. Agora, nem isso. É isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Aí, enquanto ameaça o Brasil e leva aí o Brasil a ficar numa tensão com eles, e a tensão do Brasil com os Estados Unidos, obviamente, aproxima o Brasil do resto do mundo. Se tem gente aí na Globo News odeiam, na grande mídia aí odeiam, que não gosta que o Brasil se aproxime da China, pois bem, agora vai se aproximar ainda mais, não só da China, mas dos outros países. Porque o Trump começa a tensionar com o Brasil, visando não reconhecer a vitória do Lula, que deve ganhar em 2026. É por isso que a retórica do governo Trump, quando fala em sancionar o Alexandre de Moraes, olha, saíram notícias da imprensa várias, e que Trump acredita que Lula vai ter uma derrota acachapante. É por isso que o Elon Musk, quando a Janja o xingou, disse que, olha, vocês vão perder a próxima eleição. Por quê? Porque eles falam, não tem como vocês ganharem, que ninguém gosta de vocês, que é a retórica que o Trump usou
quando ele perdeu a última eleição, é a retórica que ele já tinha caso perdesse essa, que é, ó, eu estou muito na frente, as minhas pesquisas indicam isso, não acredito em qualquer outra pesquisa, porque eu sou o melhor, e se não, é porque foi fraudado. E aí ele vai fazer isso com o Bolsonaro. É isso, essa é a retórica dele, para depois ele usar ali a central de golpes, que é a OEA, e qualquer outro órgão que ele tenha aparelhado, para começar a falar, ó, temos que sancionar o Brasil. E aí, mundo, escolha ou o Brasil ou os Estados Unidos. É isso que ele quer fazer. Por quê? Porque o Brasil tem uma coisa, que são 30 trilhões de reais em petróleo. Agora, é o novo pré-sal. Tá todo mundo assim com o Brasil. E tem uma ministra aí, que é a Marina Silva, que está sabotando isso. E tem forças ocultas que a gente não sabe o que é, espera um dia saber, que eu conto pra você, que fazem com que o Lula não demita a Marina Silva e fica naquela, Lula brigando com Marina Silva. Eu nunca vi essa que o presidente-chefe briga com a ministra que é ali escolhida por ele e não pode demitir a ministra por algum motivo. Forças ocultas, né? Que o Lula não queira ou que o Lula ache, ó, tá legal aí ela atrasar em 2 anos e meio a nossa exploração de petróleo na Amazônia, que será explorado. A diferença é, vai ser pelos brasileiros e aí vai tudo para saúde, educação, geração de emprego, para fazer o Brasil aí, como dizem analistas, ser a Suíça da América Latina, ou como o nosso primeiro pré-sal, vai 99% para os gringos e não fica nada com a gente fica só com as migalhas. Como é que vai ser? É essa, porque se tem alguém de esquerda que está acreditando no papinho dos web comunistas, da Marina Silva e dessa esquerda que a direita gosta, de que, olha, não, é que o petróleo é muito poluente, temos que pensar no meio ambiente, não explora e que isso não será explorado, olha, o pré-sal está sendo explorado nesse exato momento. Ninguém é contra o pré-sal, né? Ninguém é a favor de parar. Ou é? Não, né? E muito mais próximo da margem ali. Então tem essa guerra ali, de pano de fundo, e o Trump ainda não falou, é isso que eu quero. Mas espera uns meses. Eu falo, acontece. Espera uns meses, em determinado momento ele vai soltar a língua e vai falar o que ele quer é o nosso petróleo. E por isso que ele está de olho no Brasil, né? Não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, com qualquer articulação ali. Não, ele precisa que ganhe alguém que esteja ali aos pés dele. É isso, ou alguém que vá fechar ali em vender todo o petróleo para empresas estadunidenses. E essas empresas não querem saber se é Biden ou se é Trump. É golpe no Brasil e fim. E por isso que a imprensa já mudou e soltou aí, tá no modo 100% canalha. Só que a imprensa tá canalha contra o Lula, para enfraquecer o Lula, e em algumas coisas bate no Bolsonaro, só não cola nele a pecha de corrupto. Isso não. Pois bem, a segunda do Trump, que se isolou muito, e aí foi um presentão pro Lula, pra China, pro BRICS, foi que ele anunciou aí ontem tarifas para a União Europeia, tarifas de 50%. O Trump está, assim, empurrando a União Europeia no colo da China. E a União Europeia tem um tipo de governança hoje, que é a von der Leyen, que é a alemã, que é como se fosse aquele Estados Unidos do Biden. É 100% anti-China, 100% anti-Rússia e 100% no lobby das empresas de armamentos. Eles são ali guiados pelas empresas de armamentos. Eles querem o quê? Eles querem, já estão falando aí em cortar mais aposentadorias. Por exemplo, a Dinamarca, que é um país que é ou era um dos mais avançados do mundo, já anunciou que a partir do ano que vem a aposentadoria vai ser aos 70 anos de idade. Hoje é 65. Por quê? Porque eles precisam economizar dinheiro, economizar quer dizer deixar de dar aos aposentados, porque eles precisam investir em quê? Em armas. Por quê? Porque eles precisam aí conter a ameaça russa. A Rússia não ameaçou a Dinamarca nunca, em momento algum. Pois bem, mas tem que conter. Ou seja, quem ganha com isso? Você deve estar se perguntando, ou você já sabe pelo que eu falei minutos atrás, as empresas de armas. Elas é quem ganham essas dezenas de bilhões de dólares que serão de euros ou da moeda deles, mas enfim, equivalente em dólares, que vai deixar de ir para os aposentados dinamarqueses e vão para essas empresas. Agora imagina, toda a União Europeia está falando em austeridade porque precisam gastar mais em armas. Veja só, quem que lucra com isso? É só pensar, quem lucra? É quem está pagando esses políticos corruptos. E aí, nessa aí, a União Europeia está brigando com o Trump, e o Trump está negociando pesado com eles, porque faz muito tempo que os Estados Unidos, em troca de ter bases militares na União Europeia, eles fazem com que o comércio entre eles seja injusto, realmente injusto.
A União Europeia barra quase tudo que é dos Estados Unidos e eles compram tudo que é da União Europeia com taxas baixas. Porém, eles têm bases ali estadunidenses em toda a União Europeia e ainda usam a desculpa de que não, eu estou te protegendo. Não estão. Senão não iam estar aí pensando em se armar mais contra a Rússia. Pois bem, agora o Trump falou, quer saber, eu não apenas te protejo, como eu sou uma ameaça. E já falou em tomar a Groenlândia, falou há alguns meses, usando a força. Só parou de falar quando a Rússia falou, olha, a Groenlândia é estratégica pra gente também, nem pense. Aí ele calou a boca, percebeu que ele calou a boca sobre a Groenlândia? Que aí ele não vai peitar o Putin. Mas peitou a União Europeia e falou, ó, tarifas de 50%. Tá jogando a União Europeia, que eles não querem, mas tá tendo aí, conforme vai tendo eleições, vai tendo mudança de poder ali e eles serão jogados no colo da China. É isso que vai acontecer. E aí, olha só, o Trump logo depois, tem uma foto aqui que eu vou te mostrar, que é do presidente, ou CEO, que é a palavra aí, da Apple, Tim Cook. E ele tá aqui na posse do Trump. É esse aqui, ó. Pois bem, o Tim Cook recebeu uma péssima notícia. Quando o Trump colocou tarifas à China, a Apple produz aí as peças e os seus celulares na China. A Apple falou, pô, eu vou começar a produzir mais no Brasil, mas os que vão para os Estados Unidos, vamos produzir na Índia, porque a Índia é um país aí que tem já uma cadeia de produção. No Brasil tem que ter investimento e na Índia não tanto. O Trump falou, ó, quer saber? Lembrando que ele já tirou as tarifas da China, já diminuiu. E da Índia é 10% de tarifa. Falou, quer saber? Então, de agora em diante, eu vou adicionar 25% de tarifa a todos os produtos da Apple, a não ser que eles façam o iPhone nos Estados Unidos. Se não, tarifa aí de 25%. O Trump está brigando com todo mundo que o ajudou a se eleger. Todos eles, ele está brigando e ele está fazendo com que percam muita grana. E agora, obviamente, as ações da Apple despencaram, que a Apple, e ele falou, ó, é 25% acima da tarifa que vai ter desse país, ou seja, se é na Índia, ele ainda falou, não quero saber se é na China, se é na Índia ou onde quer que seja, tem que ser nos Estados Unidos. Sabe qual é o problema? A mão de obra nos Estados Unidos é caríssima, caríssima. Não vai ser viável. Já falaram aí que um iPhone, se fosse produzido nos Estados Unidos, estaria custando mais de $2.500. Muito mais do que pagando aí as tarifas, seja da China, da Índia, mais 25% sobre a Apple. Agora, melhor, ele impôs tarifa sobre a Samsung? Não. Sobre a Motorola? Não. Sobre a Asus? Não. Sobre quem que ele impôs tarifa? A Sony? Não. Sobre a Apple, que tava lá o dono bajulando ele. Tá bom, toma ali essa. Pois bem, eu peço a sua inscrição no canal e veja aí, ó, o Brasil tá bem posicionado nessa guerra aí contra o Trump, viu? Falou!